Bem-vindo ao canal Audiolivros Essenciais. Você está prestes a ouvir Como um Homem Pensa, de James Allen, publicado originalmente em 1903. Este pequeno livro mudou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo e influenciou praticamente todos os autores de desenvolvimento pessoal que vieram depois. James Allen revela uma verdade simples, mas poderosa: você é literalmente o que você pensa. Seus pensamentos moldam sua realidade, seu caráter, suas circunstâncias e seu destino. Como um Homem Pensa é um clássico atemporal sobre o poder da mente, agora em domínio público e disponibilizado pelo projeto Gutenberg, gutenberg.org. Nos próximos minutos, você descobrirá como assumir o controle da sua mente e, consequentemente, da sua vida. Ajuste o volume, relaxe e prepare-se para uma jornada transformadora. Boa escuta! Como um Homem Pensa, por James Allen, autor de Do Tumulto à Tranquilidade. A mente é o poder mestre que molda e cria, e o homem é mente, e sempre ele toma a ferramenta do pensamento, e, moldando o que deseja, traz 1000 alegrias ou 1000 males. Ele pensa em segredo, e isso acontece. O ambiente é apenas seu espelho. Prefácio. Este pequeno volume, resultado de meditação e experiência, não pretende ser um tratado exaustivo sobre o tão discutido tema do poder do pensamento. Seu objetivo é mais sugestivo do que explicativo, buscando estimular homens e mulheres a descobrir e perceber a verdade de que eles mesmos são os criadores de si mesmos. Por meio dos pensamentos que escolhem e cultivam, a mente torna-se a tecelã mestra, tanto da vestimenta interna do caráter quanto da vestimenta externa das circunstâncias. Assim como até então podem ter tecido em ignorância e dor, agora podem tecer em iluminação e felicidade. James Allen. Broad Park Avenue, Ilfracombe, Inglaterra. Como um Homem Pensa. Pensamento e caráter. O aforismo. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Não abrange apenas todo o ser de um homem, mas é tão abrangente que alcança todas as condições e circunstâncias de sua vida. O homem é literalmente o que pensa, sendo seu caráter a soma total de todos os seus pensamentos. Assim como a planta brota da semente e não poderia existir sem ela, todos os atos de um homem brotam das sementes ocultas do pensamento, e não poderiam ter surgido sem elas. Isso se aplica tanto aos atos chamados de espontâneos e não premeditados quanto àqueles executados deliberadamente. O ato é a flor do pensamento, e a alegria e o sofrimento são seus frutos. Assim, o homem colhe os frutos doces e amargos de sua própria criação. O pensamento na mente nos fez o que somos. Pelo pensamento fomos forjados e construídos. Se a mente de um homem abrigar maus pensamentos, a dor virá sobre ele como a roda segue o boi. Mas se alguém se mantiver na pureza do pensamento, a alegria o seguirá, como sua própria sombra, clara e constante. O homem é um ser regido por leis, não uma criação artificial. Causa e efeito são tão absolutos e invariáveis no reino oculto do pensamento quanto no mundo das coisas visíveis e materiais. Um caráter nobre e divino não é questão de favor ou acaso, mas o resultado natural de um esforço contínuo em pensar corretamente, o efeito de uma longa associação com pensamentos elevados. Da mesma forma, um caráter ignóbil e bestial é o resultado de abrigar pensamentos baixos e degradantes. O homem faz a si mesmo ou se destrói. No arsenal do pensamento, ele forja as armas com as quais se aniquila, mas também molda as ferramentas com as quais constrói para si mansões celestiais de alegria, força e paz. Pela escolha correta e aplicação verdadeira do pensamento, o homem ascende à perfeição divina. Pelo abuso e aplicação errônea, ele desce abaixo do nível da bestialidade. Entre esses dois extremos, encontram-se todos os graus de caráter, e o homem é seu criador e mestre. De todas as belas verdades relativas à alma que foram resgatadas e reveladas nesta era, nenhuma é mais alegre ou promissora do que esta. O homem é o mestre do pensamento, o moldador do caráter, o criador e modelador de suas condições, ambiente e destino. Como um ser de poder, inteligência e amor, e senhor de seus próprios pensamentos, o homem detém a chave para cada situação. Dentro de si, ele possui a agência transformadora e regeneradora pela qual pode realizar tudo o que desejar. O homem é sempre o senhor, mesmo em seus momentos mais fracos e abandonados. Porém, em sua fraqueza e degradação, ele é um mestre tolo, que governa mal sua própria casa.
Quando começa a refletir sobre sua condição e busca diligentemente a lei sobre a qual seu ser está estabelecido, torna-se um mestre sábio, direcionando suas energias com inteligência e moldando seus pensamentos para fins frutíferos. Esse é o mestre consciente, e o homem só pode alcançar esse estado descobrindo dentro de si as leis do pensamento. Descoberta que depende exclusivamente de aplicação, autoanálise e experiência. Assim como ouro e diamantes só são obtidos por meio de muita busca e mineração, o homem pode encontrar toda a verdade conectada ao seu ser, se cavar fundo na mina de sua alma. Ele pode provar infalivelmente que é o criador de seu caráter, o moldador de sua vida e o construtor de seu destino, se observar, controlar e alterar seus pensamentos, rastreando seus efeitos sobre si mesmo, sobre os outros e sobre sua vida e circunstâncias. Ao ligar causa e efeito por meio de prática paciente e investigação, e ao utilizar toda a sua experiência, até mesmo os acontecimentos mais triviais e cotidianos, como meio de obter o autoconhecimento, que é entendimento, sabedoria e poder. Nesta direção, mais do que em qualquer outra, aplica-se a lei absoluta. Quem busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-á. Pois somente com paciência, prática e perseverança o homem pode entrar pela porta do templo do conhecimento. Efeito do pensamento nas circunstâncias. A mente do homem pode ser comparada a um jardim, que pode ser inteligentemente cultivado ou abandonado à própria sorte. Seja cultivado ou negligenciado, ela produzirá. Se nenhuma semente útil for plantada, uma abundância de sementes de ervas daninhas cairá ali e produzirá sua espécie. Assim como um jardineiro cultiva sua terra, mantendo-a livre de ervas daninhas e cultivando as flores e frutos de que necessita, um homem pode cuidar do jardim de sua mente, eliminando tudo que é errado, inútil e impuro, e cultivando flores e frutos de pensamentos corretos, úteis e puros. Ao seguir esse processo, ele descobrirá que é o mestre jardineiro de sua alma e o diretor de sua vida. Também revelará, dentro de si, as leis do pensamento e compreenderá, com precisão cada vez maior, como as forças do pensamento e os elementos da mente operam na formação de seu caráter, circunstâncias e destino. Pensamento e caráter são um só, e o caráter só pode se manifestar e revelar-se por meio do ambiente e das circunstâncias. As condições externas da vida de uma pessoa estarão sempre harmoniosamente relacionadas ao seu estado interior. Isso não significa que as circunstâncias de um homem, em qualquer momento, sejam uma indicação de seu caráter inteiro, mas que estão intimamente conectadas a algum elemento vital de seu pensamento, e, por enquanto, são indispensáveis ao seu desenvolvimento. Cada homem está onde está pela lei do seu ser. Os pensamentos que ele construiu em seu caráter o trouxeram até aqui, e em sua vida não há elemento de acaso. Tudo é resultado de uma lei que não pode errar. Isso é igualmente verdadeiro para aqueles que se sentem em desarmonia com o ambiente e para aqueles que estão contentes com ele. Como ser progressivo e evolutivo, o homem está onde está para aprender e crescer. À medida que assimila a lição espiritual contida em cada circunstância, ela passa e dá lugar a outras. O homem é fustigado pelas circunstâncias enquanto acredita ser criatura de condições externas. Mas quando percebe que é um poder criativo, e que pode comandar o solo oculto e as sementes de seu ser, de onde as circunstâncias brotam, torna-se o legítimo mestre de si mesmo. Toda pessoa que, por algum tempo, praticou autocontrole e autopurificação percebe que a mudança em suas circunstâncias é proporcional à mudança em sua condição mental. Quando um homem se dedica seriamente a corrigir os defeitos de seu caráter e faz progresso rápido, ele passa rapidamente por uma sucessão de vicissitudes. A alma atrai o que secretamente abriga, o que ama e também o que teme. Alcança o ápice de suas aspirações mais elevadas e cai ao nível de seus desejos impuros. As circunstâncias são o meio pelo qual a alma recebe o que é seu. Cada semente de pensamento plantada ou deixada cair na mente, e que ali cria raízes, produzirá seu próprio fruto, florescendo mais cedo ou mais tarde em ações e oportunidades. Bons pensamentos dão bons frutos, maus pensamentos, maus frutos. O mundo exterior das circunstâncias molda-se ao mundo interior do pensamento. Condições externas, agradáveis ou desagradáveis, são fatores que contribuem para o bem maior do indivíduo. Como ceifeiro de sua própria colheita, o homem aprende tanto pelo sofrimento quanto pela felicidade. Seguindo seus desejos, aspirações e pensamentos mais íntimos, seja perseguindo fogo-fatos de imaginações impuras, seja caminhando firmemente na estrada do esforço nobre, o homem chega à sua realização nas condições externas de sua vida. As leis do crescimento e do ajuste operam em todos os lugares.
Um homem não vai para um asilo de pobres ou para a prisão pela tirania do destino ou das circunstâncias, mas pelo caminho de pensamentos rastejantes e desejos básicos. Da mesma forma, um homem de mente pura não cai repentinamente no crime por força de uma mera pressão externa. O pensamento criminoso já foi secretamente cultivado em seu coração, e a hora da oportunidade apenas revelou seu poder acumulado. As circunstâncias não fazem o homem, revelam-no a si mesmo. Não existem condições como a descida ao vício ou a ascensão à virtude sem o cultivo contínuo de aspirações correspondentes. O homem, como senhor e mestre do pensamento, é o criador de si mesmo e o modelador de seu ambiente. Mesmo ao nascer, a alma traz consigo sua própria essência, e, em cada passo de sua jornada terrena, atrai as combinações de condições que refletem sua pureza ou impureza, sua força ou fraqueza. Os homens não atraem o que desejam, mas o que são. Seus caprichos e ambições são frustrados, mas seus pensamentos e desejos mais profundos são alimentados com seu próprio sustento, seja ele limpo ou sujo. A divindade que molda nossos fins está em nós mesmos, é o nosso próprio eu. Só o homem algema a si mesmo. Pensamento e ação são os carcereiros do destino, eles aprisionam quando são vis, também são os anjos da liberdade, eles libertam quando são nobres. Não é o que ele deseja ou ora que o homem obtém, mas o que justamente merece. Seus desejos e orações só são atendidos quando harmonizam com seus pensamentos e ações. À luz dessa verdade, o que significa lutar contra as circunstâncias? Significa que o homem se revolta contra um efeito externo, enquanto nutre e preserva sua causa interna. Essa causa pode ser um vício consciente ou uma fraqueza inconsciente, mas, seja o que for, retarda seus esforços e clama por remédio. Os homens estão ansiosos para melhorar suas circunstâncias, mas não estão dispostos a melhorar a si mesmos. Por isso, permanecem presos. O homem que não se esquiva da autocrucificação jamais deixará de realizar o objeto sobre o qual seu coração está fixado. Isso é verdade tanto para as coisas terrenas quanto para as celestiais. Mesmo aquele cujo único objetivo é acumular riqueza deve estar preparado para fazer grandes sacrifícios antes de alcançá-lo. Quanto mais aquele que deseja uma vida forte e equilibrada. Exemplo 1. Um homem miseravelmente pobre anseia por melhorar seu ambiente, mas sempre se esquiva do trabalho e justifica enganar seu empregador. Ele não entende os princípios da verdadeira prosperidade, longe de se livrar da miséria, atrai uma miséria ainda maior com seus pensamentos de indolência e desonestidade. Exemplo 2. Um homem rico, vítima de uma doença dolorosa causada pela gula, está disposto a pagar muito para se curar, mas não sacrifica seus desejos glutões. Ele quer saúde e prazer, mas não aprendeu os princípios de uma vida saudável. Exemplo 3. Um empregador que adota medidas desonestas para reduzir salários, na esperança de lucrar mais, está totalmente inapto à prosperidade. Quando falir, culpará as circunstâncias, sem perceber que é o único autor de sua ruína. Esses casos ilustram que o homem é o causador de suas circunstâncias, embora, quase sempre, o faça inconscientemente. Mesmo buscando um bom fim, frustra sua realização ao alimentar pensamentos e desejos incompatíveis com ele. As circunstâncias são complicadas, o pensamento é profundamente enraizado, e as condições de felicidade variam muito entre os indivíduos. A condição da alma de um homem, embora conhecida por ele mesmo, não pode ser julgada por outro apenas pela aparência externa de sua vida. Um homem pode ser honesto em certas áreas, mas ainda sofrer privações. Outro pode ser desonesto em certas áreas, mas adquirir riqueza. No entanto, concluir que um falha por causa de sua honestidade e o outro próspera por causa de sua desonestidade é um julgamento superficial. O homem desonesto pode ter virtudes admiráveis que o outro não possui, e o homem honesto pode abrigar vícios odiosos ausentes no primeiro. O homem honesto colhe os bons frutos de seus pensamentos e atos honestos, mas também sofre as consequências de seus vícios. O mesmo ocorre com o desonesto. Ele acumula sofrimento e felicidade conforme suas ações. É agradável à vaidade humana acreditar que se sofre por causa de sua virtude, mas só quando o homem extirpar todos os pensamentos impuros e lavar toda a mancha de sua alma poderá declarar que seus sofrimentos são resultado de seu bem, e não de seu mal. Antes disso, suas experiências, boas ou más, são o resultado justo de seu eu em evolução. Bons pensamentos e ações nunca produzem maus resultados. Maus pensamentos e ações nunca produzem bons resultados. Isso é tão certo quanto o fato de que milho só produz milho, e urtigas, urtigas. Os homens entendem essa lei no mundo natural,
mas poucos a compreendem no plano mental e moral, embora sua operação seja simples e invariável. O sofrimento é sempre o efeito de pensamentos errados em alguma direção. É uma indicação de que o indivíduo está em desarmonia consigo mesmo e com a lei de seu ser. Seu único propósito é purificar, queimando tudo que é inútil e impuro. O sofrimento cessa para aquele que é puro. Não há motivo para queimar ouro após a remoção da escória. Um ser perfeitamente puro e iluminado não pode sofrer. As circunstâncias que um homem enfrenta com sofrimento são resultado de sua desarmonia mental. Aquelas que enfrenta com bem-aventurança são resultado de sua harmonia interior. A felicidade, não as posses materiais, é a medida do pensamento correto. A miséria, não a falta de bens, é a medida do pensamento errado. Um homem pode ser amaldiçoado e rico ou abençoado e pobre. Riqueza e bem-aventurança só estão unidas quando a riqueza é usada sabiamente. A pobreza só se torna miséria quando é vista como um fardo injusto. A indigência e a indulgência são os dois extremos da infelicidade. Ambas são antinaturais e resultado de um desequilíbrio mental. Um homem só está devidamente condicionado quando é feliz, saudável e próspero, e isso é fruto de um ajuste harmonioso entre seu interior e seu exterior. O homem só começa a ser homem quando deixa de reclamar e culpar, e passa a buscar a justiça oculta que regula sua vida. À medida que adapta sua mente a esse princípio, deixa de acusar os outros e constrói pensamentos fortes e nobres. Cessa de lutar contra as circunstâncias e passa a usá-las como auxílios para seu progresso, descobrindo os poderes ocultos dentro de si. A lei, não a confusão, é o princípio dominante no universo. A justiça, não a injustiça, é a essência da vida. Quando o homem se corrige, descobre que o universo está certo, e que, ao mudar seus pensamentos sobre as coisas e as pessoas, elas também mudam em relação a ele. A prova dessa verdade está em cada pessoa. Basta alterar radicalmente os pensamentos para ver a rápida transformação nas condições materiais da vida. Os homens imaginam que o pensamento pode ser mantido em segredo, mas ele cristaliza-se em hábitos, e os hábitos solidificam-se em circunstâncias. Pensamentos bestiais, hábitos de embriaguez e sensualidade, circunstâncias de miséria e doença. Pensamentos puro, hábitos de temperança e autocontrole, circunstâncias de repouso e paz. Pensamentos de medo e dúvida, hábitos de fraqueza, circunstâncias de fracasso e servidão. Pensamentos energéticos e amoroso, hábitos de gentileza e indústria, circunstâncias de sucesso e liberdade. Um padrão de pensamento persistente, bom ou ruim, sempre produzirá seus resultados no caráter e nas circunstâncias. O homem não pode escolher diretamente suas circunstâncias, mas pode escolher seus pensamentos e, assim, moldá-las indiretamente. A natureza ajuda cada homem a realizar os pensamentos que ele mais encoraja, apresentando oportunidades que os tornarão realidade, para o bem ou para o mal. Que o homem cesse seus pensamentos pecaminosos, e o mundo amolecerá em relação a ele. Que ele alimente pensamentos fortes e nobres, e oportunidades surgirão para apoiá-lo. Que ele encoraje bons pensamentos, e nenhum destino duro o prenderá à miséria e à vergonha. O mundo é um caleidoscópio, e as combinações de cores que se apresentam a cada momento são imagens ajustadas de seus pensamentos em movimento. Então, você será o que quiser ser. Deixe o fracasso encontrar seu falso conteúdo. Naquela pobre palavra, meio ambiente. Mas o espírito a despreza e é livre. Ele domina o tempo, conquista o espaço. Ele intimida aquele trapaceiro, o acaso, e ordena ao tirano circunstância, que desça do trono e ocupe o lugar de servo. A vontade humana, essa força invisível, filha de uma alma imortal, pode abrir caminho para qualquer objetivo, mesmo que paredes de granito intervenham. Não seja impaciente com os atrasos, mas espere como quem entende. Quando o espírito se levanta e comanda, os deuses estão prontos para obedecer. Efeito do pensamento na saúde e no corpo. O corpo é servo da mente. Ele obedece às operações da mente, sejam elas escolhidas deliberadamente ou automaticamente expressa. À mercê de pensamentos ilícitos, o corpo afunda rapidamente em doença e decadência. Ao comando de alegria e beleza pensamentos ele se reveste de juventude e beleza. Doença e saúde, assim como circunstâncias, estão enraizadas no pensamento. Pensamentos doentios se expressarão através de um corpo doentio. Pensamentos de medo são conhecidos por matar um homem tão rapidamente quanto um bala,
e eles estão continuamente matando milhares de pessoas, assim como certamente, embora com menos rapidez. As pessoas que vivem com medo da doença são as pessoas que entendem. A ansiedade desmoraliza rapidamente todo o corpo e o expõe à entrada de doenças, enquanto impuros pensamentos, mesmo que não sejam fisicamente tolerados, logo destruirão o sistema nervoso. Pensamentos fortes, puros e felizes fortalecem o corpo e graça. O corpo é um instrumento delicado e plástico, que responde prontamente aos pensamentos pelos quais é impressionado e aos hábitos de o pensamento produzirá seus próprios efeitos, bons ou ruins, sobre ele. Os homens continuarão a ter sangue impuro e envenenado, enquanto propagam pensamentos impuros. De um coração limpo vem uma vida limpa e um corpo limpo. De uma mente contaminada procede uma vida contaminada e um corpo corrupto. O pensamento é a fonte da ação, da vida e manifestação. Torne a fonte pura, e tudo será puro. Mudar a dieta não ajudará um homem que não muda seus pensamentos. Quando um homem torna seus pensamentos puros, ele não deseja mais coisas impuras. Comida. Pensamentos limpos criam hábitos limpos. O chamado santo que não lavar o corpo não é santo. Aquele que fortaleceu e purificou seus pensamentos não precisam considerar o micróbio malévolo. Se você quer proteger seu corpo, guarde sua mente. Se você quer renovar seu corpo, embeleze sua mente. Pensamentos de malícia, inveja, decepção, desânimo, roubam do corpo sua saúde e graça. Uma cara amarga não surge por acaso, ela é feita por pensamentos amargos. Rugas que estragam são desenhadas pela loucura, paixão e orgulho. Conheço uma mulher de 96 anos que tem o rosto brilhante e inocente de uma menina. Conheço um homem bem abaixo da meia-idade cujo rosto está desenhado contornos desarmônicos. Um é o resultado de um ambiente doce e ensolarado de exposição, o outro é o resultado da paixão e do descontentamento. Como você não pode ter uma morada doce e saudável a menos que admita o ar e luz do sol livremente em seus quartos, então um corpo forte e um semblante brilhante, feliz ou sereno só pode resultar da liberdade de admissão na mente de pensamentos de alegria e boa vontade e serenidade. Nos rostos dos idosos há rugas feitas pela simpatia, outros pelo pensamento forte e puro, e outros são esculpidos pela paixão. Quem não consegue distingui-los? Com aqueles que viveram retamente, a idade é calmo, tranquilo e suavemente suavizado, como o pôr do sol. Eu vi recentemente um filósofo em seu leito de morte. Ele não era velho, exceto em anos. Ele morreu tão doce e pacificamente quanto viveu. Não há médico melhor que o pensamento alegre para dissipar os males do corpo. Não há consolador que se compare à boa vontade para dispersando as sombras da dor e da tristeza. Viver continuamente em pensamentos de má vontade, cinismo, suspeita e inveja, é para ser confinado em uma prisão feita por ele mesmo. Mas pensar bem de todos, ser alegre com todos, para aprender pacientemente a encontrar o bem em todos, tal pensamentos altruístas são os próprios portais do céu, e habitar o dia durante o dia em pensamentos de paz para com toda criatura trará paz abundante ao seu possuidor. Pensamento e propósito. Até que o pensamento esteja ligado a um propósito, não há realização inteligente. Para a maioria das pessoas, a superfície do pensamento é deixada à deriva no oceano da vida. A falta de objetivo é um vício, e essa deriva não pode continuar para quem deseja afastar-se da catástrofe e da destruição. Aqueles que não têm um propósito central em suas vidas tornam-se presas fáceis de pequenas preocupações, medos, problemas e autopiedade, todos eles sinais de fraqueza, que conduzem, tão inevitavelmente quanto os pecados deliberados, embora por um caminho diferente, ao fracasso, à infelicidade e à perda. Afinal, a fraqueza não pode persistir em um universo regido pelo poder em evolução. Um homem deve conceber um propósito legítimo em seu coração e dedicar-se a realizá-lo. Ele deve fazer desse propósito o ponto central de seus pensamentos. Esse propósito pode ser um ideal espiritual ou um objetivo mundano, dependendo de sua natureza no momento. Mas, seja qual for, ele deve concentrar firmemente suas forças mentais no objeto que escolheu. Deve torná-lo seu dever supremo e dedicar-se integralmente à sua conquista, sem permitir que seus pensamentos se dispersem em fantasias, anseios ou imaginações efêmeras. Esta é a estrada real para o autocontrole e a verdadeira concentração. Mesmo que ele fracasse repetidamente em cumprir seu propósito, como inevitavelmente acontecerá até que a fraqueza seja superada, a força de caráter adquirida será a medida de seu verdadeiro sucesso.
E isso se tornará um novo ponto de partida para o poder e o triunfo futuros. Aqueles que não estão preparados para abraçar um grande propósito devem fixar seus pensamentos no cumprimento impecável de seus deveres, por mais insignificantes que suas tarefas possam parecer. Somente assim os pensamentos podem ser reunidos e focalizados, e a resolução e a energia desenvolvidas. Uma vez feito isso, nada será impossível. Até a alma mais fraca, ao reconhecer sua própria fraqueza e acreditar na verdade de que a força só se desenvolve por meio de esforço e prática, pode começar a se esforçar imediatamente. Ao acumular esforço sobre esforço, paciência sobre paciência e força sobre força, ela nunca deixará de evoluir e, finalmente, tornar-se-á divinamente forte. Assim como um homem fisicamente fraco pode tornar-se forte por meio de treinamento cuidadoso e paciente, aquele que possui pensamentos fracos pode fortalecê-los exercitando o pensamento correto. Deixar de lado a falta de objetivo e a fraqueza e começar a pensar com propósito é entrar nas fileiras dos fortes, aqueles que veem o fracasso apenas como um caminho para a realização, que transformam todas as condições a seu favor, que pensam com firmeza, agem sem medo e realizam com maestria. Ao definir seu propósito, o homem deve traçar mentalmente um caminho direto para sua realização, sem olhar para a direita nem para a esquerda. Dúvidas e medos devem ser rigorosamente excluídos, pois são elementos desintegradores que desviam o esforço, tornando-o tortuoso, ineficaz e inútil. Pensamentos de dúvida e medo nunca realizaram nada, e nunca realizarão. Eles sempre levam ao fracasso. Quando surgem, propósito, energia e poder de ação cessam. A vontade de fazer nasce da certeza de que podemos fazer. Dúvida e medo são os grandes inimigos do conhecimento, e quem os alimenta frustra-se a cada passo. Quem os vence, vence o fracasso. Quando o pensamento está aliado destemidamente ao propósito, torna-se uma força criativa. Aquele que sabe disso está pronto para tornar-se algo maior e mais forte do que um mero feixe de pensamentos vacilantes e sensações flutuantes. Aquele que age assim torna-se o portador consciente e inteligente de seus próprios poderes mentais. Seus propósitos são plantados no momento certo e florescem, dando frutos que não caem prematuramente. O fator pensamento na realização. Tudo que um homem alcança, e tudo que deixa de alcançar, é o resultado direto de seus próprios pensamentos. Em um universo justamente ordenado, onde a perda de equilíbrio significaria destruição total, a responsabilidade individual deve ser absoluta. A fraqueza e a força de um homem, sua pureza e impureza, são suas, e não de outro. Elas são causadas por ele mesmo, e não por outro, e só podem ser alteradas por ele, nunca por outra pessoa. Sua condição, seu sofrimento e sua felicidade são evoluídos de dentro. Como ele pensa, assim ele é. Como ele continua a pensar, assim ele permanece. Um homem forte não pode ajudar um mais fraco a menos que este esteja disposto a ser ajudado. E mesmo assim, o homem fraco deve tornar-se forte por si mesmo. Ele deve, por seus próprios esforços, desenvolver a força que admira no outro. Ninguém além dele pode alterar sua condição. É comum os homens pensarem e dizerem: muitos são escravos porque um é opressor, odeiemos o opressor. No entanto, há uma tendência crescente em inverter esse julgamento e afirmar: um homem é opressor porque muitos são escravos, desprezemos os escravos. A verdade é que o opressor e o escravo são cooperadores na ignorância. Embora pareçam afligir-se mutuamente, na realidade, estão afligindo a si mesmos. Um conhecimento perfeito percebe a ação da lei na fraqueza do oprimido e no poder mal aplicado do opressor. Um amor perfeito, ao ver o sofrimento que ambos os estados acarretam, não condena nenhum dos dois. Uma compaixão perfeita abrange tanto o opressor quanto o oprimido. Aquele que venceu a fraqueza e abandonou todo pensamento egoísta não pertence nem ao opressor nem ao oprimido. Ele é livre. Um homem só pode ascender, conquistar e alcançar ao elevar seus pensamentos. Só pode permanecer fraco, abjeto e miserável ao recusar-se a elevá-los. Antes de alcançar qualquer coisa, mesmo em assuntos mundanos, ele deve elevar seus pensamentos acima da indulgência animal. Não pode ter sucesso sem abandonar parte de sua animalidade e egoísmo. Um homem cujo primeiro pensamento é a indulgência bestial não consegue pensar com clareza ou planejar com método. Não consegue descobrir e desenvolver seus recursos latentes e fracassará em qualquer empreendimento. Sem começar a controlar seus pensamentos com coragem, não está em condições de controlar seus negócios ou assumir responsabilidades sérias.
Não é capaz de agir de forma independente. Mas só é limitado pelos pensamentos que escolhe. Não há progresso nem conquista sem sacrifício. O sucesso mundano de um homem será proporcional ao sacrifício de seus pensamentos animais e confusos, e à sua dedicação em desenvolver seus planos, fortalecer sua resolução e autoconfiança. Quanto mais eleva seus pensamentos, mais se torna masculino em sua força, reto em sua conduta, justo em suas ações. E, consequentemente, maior será seu sucesso, e mais abençoadas e duradouras serão suas realizações. O universo não favorece os gananciosos, os desonestos ou os cruéis, embora, à primeira vista, possa parecer que o faz. Ele ajuda os honestos, os magnânimos e os virtuosos. Todos os grandes mestres, em todas as épocas, declararam isso de diversas formas. Para provar e saber, basta que o homem persista em tornar-se cada vez mais virtuoso, elevando seus pensamentos. As realizações intelectuais são resultado do pensamento consagrado à busca do conhecimento, do belo e do verdadeiro na vida e na natureza. Embora possam estar ligadas à vaidade ou à ambição, não são fruto dessas características. São o resultado natural de um esforço longo e árduo, e de pensamentos puros e altruístas. As conquistas espirituais são a culminação de aspirações sagradas. Aquele que vive constantemente na concepção de pensamentos nobres e elevados, que se detém em tudo o que é puro e altruísta, tornar-se-á sábio e nobre de caráter, tão certamente quanto o sol atinge seu zênite e a lua se enche. E ascenderá a uma posição de influência e bem-aventurança. A realização, de qualquer tipo, é a coroa do esforço e o diadema do pensamento. Com a ajuda do autocontrole, da resolução, da pureza, da retidão e do pensamento bem direcionado, o homem ascende. Com a animalidade, a indolência, a impureza, a corrupção e a confusão de pensamentos, ele desce. Um homem pode alcançar grande sucesso no mundo, e até posições elevadas no reino espiritual, mas voltar a cair na fraqueza e na miséria se permitir que pensamentos arrogantes, egoístas e corruptos tomem posse de si. As vitórias alcançadas pelo pensamento correto só podem ser mantidas com vigilância. Muitos cedem quando o sucesso está garantido e caem novamente no fracasso. Todas as conquistas, sejam empresariais, intelectuais ou espirituais, são o resultado de um pensamento definitivamente direcionado. São regidas pela mesma lei e seguem o mesmo método. A única diferença está no objetivo de obtenção. Aquele que deseja realizar pouco deve sacrificar pouco. Aquele que deseja alcançar muito deve sacrificar muito. Aquele que deseja alcançar o máximo deve sacrificar ao máximo. Visões e ideais. Os sonhadores são os salvadores do mundo. Assim como o mundo visível é sustentado pelo invisível, os homens, através de todas as suas provações, pecados e vocações sórdidas, são nutridos pelas belas visões de seus sonhadores solitários. A humanidade não pode esquecer seus sonhadores, não pode deixar que seus ideais desapareçam. Ela vive neles, reconhece-os como realidades que um dia verá e conhecerá. Compositores, escultores, pintores, poetas, profetas e sábios, estes são os criadores do além, os arquitetos do céu. O mundo é belo porque eles viveram. Sem eles, a humanidade trabalhadora pereceria. Aquele que nutre uma visão bela, um ideal elevado em seu coração, um dia o realizará. Colombo acalentou a visão de um novo mundo, e o descobriu. Copérnico imaginou uma multiplicidade de mundos e um universo mais amplo, e o revelou. Buda contemplou um mundo espiritual de beleza imaculada e paz perfeita, e nele entrou. Valorize suas visões. Valorize seus ideais. Valorize a música que desperta em seu coração, a beleza que se forma em sua mente, a pureza que envolve seus pensamentos mais nobres. Dela surgirão todas as condições deliciosas, todo o ambiente celestial. Se você permanecer fiel a eles, seu mundo será construído a partir deles. Desejar é obter, aspirar é alcançar. Será que os desejos mais vis dos homens são atendidos em plena medida, enquanto suas aspirações mais puras morrem de fome? Não. Essa não é a lei. Tal condição nunca pode existir. Peça, e receberá. Sonhe sonhos elevados, e, à medida que sonha, você se tornará aquilo que sonha. Sua visão é a promessa do que você será um dia, seu ideal é a profecia do que você finalmente revelará. A maior conquista foi, a princípio e por um tempo, um sonho. O carvalho dorme na bolota. O pássaro espera no ovo.
Na visão mais elevada da alma, desperta um anjo. Os sonhos são as sementes das realidades. Suas circunstâncias podem ser desagradáveis, mas não durarão se você perceber um ideal e se esforçar para alcançá-lo. Você não pode viajar para dentro e ficar parado por fora. Imagine um jovem oprimido pela pobreza e pelo trabalho, confinado por longas horas em uma oficina insalubre, sem instrução e sem refinamento. Mas ele sonha com coisas melhores, pensa em inteligência, graça e beleza. Ele concebe e constrói mentalmente uma vida ideal. A visão de maior liberdade e escopo toma posse dele, a inquietação o incita à ação. Ele utiliza todo o tempo e os recursos livres, por menores que sejam, para desenvolver seus poderes latentes. Em pouco tempo, sua mente se transforma. A oficina já não o suporta. Fica tão fora de harmonia com sua nova mentalidade que ele a abandona, como quem deixa para trás uma roupa que não serve mais. Com o crescimento das oportunidades, que se adequam ao escopo de seus poderes em expansão, ele a deixa para trás, para sempre. Anos depois, encontramos esse jovem, agora um homem maduro. Ele se tornou mestre de forças da mente, que exerce com influência mundial e um poder quase inigualável. Em suas mãos, ele segura as rédeas de responsabilidades gigantescas. Ele fala, e vidas são transformadas. Homens e mulheres se apegam às suas palavras e remodelam seus caracteres. Como o sol, ele se torna o centro luminoso em torno do qual inúmeros destinos giram. Ele realizou a visão de sua juventude. Ele se tornou um com seu ideal. E você também, jovem leitor, realizará a visão, não um desejo ocioso, mas o anseio profundo de seu coração, seja ele modesto ou grandioso, ou uma mistura de ambos. Você sempre gravitará em direção àquilo que secretamente ama. Em suas mãos serão colocados os resultados exatos de seus pensamentos. Você receberá aquilo que merece, nem mais, nem menos. Seja qual for seu ambiente atual, você cairá, permanecerá ou se elevará com seus pensamentos, sua visão, seu ideal. Você se tornará tão pequeno quanto seu desejo controlador. Você se tornará tão grande quanto sua aspiração dominante. Nas palavras de Stanton Kirkan Davis, você pode estar mantendo contas, e um dia sairá pela porta que por tanto tempo lhe pareceu a barreira de seus ideais. De repente, se verá diante de uma audiência, a caneta ainda atrás da orelha, as manchas de tinta nos dedos, e ali derramará a torrente de sua inspiração. Você pode estar conduzindo ovelhas, e vagará pela cidade, bucólico e de boca aberta. Sob a orientação intrépida do espírito, entrará no estúdio do mestre. Depois de um tempo, ele dirá: não tenho mais nada a te ensinar. E agora você se tornou mestre, aquele que, há pouco, sonhava com grandes coisas enquanto pastoreava ovelhas. Os irrefletidos, os ignorantes e os indolentes veem apenas os efeitos aparentes das coisas, não as coisas em si. Ao ver um homem enriquecer, dizem, como ele é sortudo. Ao ver outro tornar-se intelectual, exclamam, quão favorecido ele é. E, ao observar o caráter santo e a ampla influência de outro, comentam, como o acaso o ajuda em cada passo. Eles não veem as provações, os fracassos e as lutas que esses homens enfrentaram voluntariamente para obter experiência. Não conhecem os sacrifícios que fizeram. Não sabem dos esforços destemidos que empreenderam. Não compreendem a fé que exercitaram para superar o aparentemente intransponível e realizar a visão de seu coração. Eles não enxergam a escuridão e as dores, só veem a luz e a alegria, e chamam isso de sorte. Não percebem a longa e árdua jornada, apenas contemplam o objetivo agradável e o chamam de boa sorte. Não entendem o processo, apenas veem o resultado e o atribuem ao acaso. Em todos os assuntos humanos, há esforços, e há resultados. A força do esforço é a medida do resultado. O acaso não existe. Dons, poderes, posses materiais, intelectuais e espirituais são frutos do esforço. São pensamentos completados, objetos realizados, visões concretizadas. A visão que você glorifica em sua mente. O ideal que você entroniza em seu coração. É por eles que você construirá sua vida. É por eles que você se tornará. Serenidade. A calma da mente é uma das joias mais belas da sabedoria. É o resultado de um longo e paciente esforço de autocontrole. Sua presença revela uma experiência amadurecida e um conhecimento além do comum das leis e operações do pensamento.
O homem se acalma na medida em que se compreende como um ser evoluído pelo pensamento. Esse conhecimento exige a compreensão dos outros como fruto de seus próprios pensamentos. À medida que desenvolve uma visão correta e enxerga com cada vez mais clareza as relações internas das coisas, pela ação de causa e efeito, ele deixa para trás a agitação, a inquietação, a preocupação e a tristeza. Assim, permanece equilibrado, firme e sereno. O homem calmo, por ter aprendido a governar a si mesmo, sabe como se adaptar aos outros. E estes, por sua vez, reverenciam sua força espiritual e sentem que podem aprender com ele e confiar nele. Quanto mais tranquilo um homem se torna, maior é seu sucesso, sua influência e seu poder para o bem. Até mesmo o comerciante comum perceberá que sua prosperidade nos negócios aumenta à medida que desenvolve maior autocontrole e equanimidade. Afinal, as pessoas sempre preferem lidar com aquele cujo comportamento é equilibrado e seguro. O homem forte e calmo é sempre amado e reverenciado. Ele é como uma árvore que oferece sombra em uma terra sedenta, uma rocha protetora em meio a uma tempestade. Quem não ama um coração tranquilo, um temperamento doce, uma vida equilibrada? Não importa se chove ou faz sol, nem quais mudanças ocorrem para aqueles que possuem essas bênçãos. Eles são sempre doces, serenos e calmos. Essa postura refinada de caráter, que chamamos de serenidade, é a última lição da cultura, o fruto maduro da alma. É tão preciosa quanto a sabedoria, mais desejável do que o ouro, sim, até mais do que o ouro puro. Quão insignificante parece a mera busca por dinheiro quando comparada a uma vida serena, uma vida que habita no oceano da verdade, sob as ondas, além do alcance das tempestades, na calma eterna. Quantas pessoas azedam suas próprias vidas? Quantas arruinam tudo que é doce e belo com seus temperamentos explosivos? Quantas destroem seu equilíbrio de caráter e envenenam seu próprio sangue? Será que a grande maioria das pessoas não arruína suas vidas e estraga sua felicidade justamente por falta de autocontrole? Quantos encontramos na vida que são verdadeiramente equilibrados, que possuem aquele porte refinado, característico de um caráter plenamente desenvolvido? Sim, a humanidade se levanta com paixões descontroladas, é agitada por tristezas sem freio, é sacudida pela ansiedade e pela dúvida. Somente o homem sábio, aquele cujos pensamentos são controlados e purificados, faz com que os ventos e as tempestades da alma lhe obedeçam. Almas sacudidas pela tempestade, onde quer que estejam, sob quaisquer condições. Saibam que, no oceano da vida, as ilhas da bem-aventurança estão sorrindo para vocês. A costa ensolarada de seu ideal aguarda sua chegada. Mantenham a mão firme no leme do pensamento. Na embarcação de sua alma, repousa o mestre comandante. Ele apenas dorme. Despertem-no. Autocontrole é força. Pensamento correto é maestria. Calma é poder. Diga ao seu coração: paz. Aquieta-te. E você também, jovem leitor, perceberá a visão, não a ociosidade. Desejo, do seu coração, seja ele básico ou belo, ou uma mistura de ambos, pois você sempre gravitará em direção àquilo que você, secretamente, mais amor. Em suas mãos serão colocados os resultados exatos de sua própria pensamentos. Você receberá aquilo que você merece, nem mais, nem menos. Seja qual for o seu ambiente atual, você cairá, permanecerá ou levante-se com seus pensamentos, sua visão, seu ideal. Você se tornará tão pequeno quanto seu desejo controlador, tão grande quanto seu desejo dominante aspiração. Nas belas palavras de Stanton Kirkan Davis, você pode estar mantendo contas, e em breve você sairá do porta que por tanto tempo lhe pareceu a barreira dos seus ideais. E se encontrará diante de uma audiência, a caneta ainda atrás. Sua orelha, as manchas de tinta em seus dedos e então e ali derrame a torrente da sua inspiração. Você pode estar conduzindo ovelhas. E você vagará pela cidade, bucólica e de boca aberta, vaguear sob a intrépida orientação do espírito no estúdio de um mestre, e depois de um tempo ele dirá: não tenho mais nada a dizer te ensinar. E agora você se tornou mestre, que fez isso recentemente sonhar com grandes coisas enquanto conduz ovelhas. Você deve estabelecer o viu e o avião para assumir a regeneração do mundo. Os irrefletidos, os ignorantes e os indolentes, vendo apenas o efeitos aparentes das coisas e não as coisas em si, falam de sorte, fortuna e acaso. Ao ver um homem enriquecer, eles dizem: como? Ele tem sorte.
Observando o outro se tornar intelectual, eles exclamam: quão favorecido ele é! E notando o caráter santo e ampla influência de outro, eles observam como o acaso o ajuda em a cada passo. Eles não veem as provações, os fracassos e as lutas que esses homens encontraram voluntariamente para obter seus experiência. Não têm conhecimento dos sacrifícios que fizeram, dos esforços destemidos que eles fizeram, a fé que eles têm exercitados, para que pudessem superar o aparentemente intransponível e realizar a visão do seu coração. Eles não conhecem a escuridão e as dores do coração, eles só veem a luz e a alegria, e chamam isso de sorte. Eles não veem a longa e árdua jornada, mas apenas contemplar o objetivo agradável e chamá-lo de boa sorte, não entender o processo, mas apenas perceber o resultado e chamá-lo chance. Em todos os assuntos humanos há esforços e há resultados . E a força do esforço é a medida do resultado. Acaso não é dons, poderes, materiais, intelectuais e espirituais? As posses são frutos do esforço. São pensamentos completados, objetos realizados, visões concretizadas. A visão que você glorifica em sua mente, o ideal que você entronizar em seu coração, é por isso que você construirá sua vida, é por isso que você se tornará. Serenidade. A calma da mente é uma das belas joias da sabedoria. É a resultado de um longo e paciente esforço de autocontrole. Sua presença é uma indicação de experiência amadurecida e de uma experiência mais do que comum. Conhecimento das leis e operações do pensamento. O homem se acalma na medida em que se compreende como o pensamento evoluiu, pois tal conhecimento necessita da compreensão dos outros como resultado do pensamento e à medida que ele se desenvolve. Uma compreensão correta e vê cada vez mais claramente o interior. Relações de coisas pela ação de causa e efeito ele deixa de agitação, fumaça, preocupação e tristeza, e permanece equilibrado, firme, sereno. O homem calmo, tendo aprendido a governar-se, sabe como adaptar-se aos outros, e eles, por sua vez, reverenciam seu espírito força e sentem que podem aprender com ele e confiar nele. Mais tranquilo um homem se torna, maior é o seu sucesso, o seu influência, seu poder para o bem. Até mesmo o comerciante comum encontrará. Sua prosperidade empresarial aumenta à medida que ele desenvolve uma maior autocontrole e equanimidade, pois as pessoas sempre preferirão lidar com um homem cujo comportamento é fortemente equilibrado. O homem forte e calmo é sempre amado e reverenciado. Ele é como uma árvore que dá sombra em uma terra sedenta, ou uma rocha protetora em uma tempestade. Quem não ama um coração tranquilo, um temperamento doce, vida equilibrada? Não importa se chove ou faz sol, ou que mudanças ocorrem para aqueles que possuem essas bênçãos, pois elas são sempre doce, serena e calma. Essa postura requintada de caráter, que chamamos de serenidade, é a última lição da cultura, o fruto da alma. É tão preciosa quanto a sabedoria, mais desejável do que ouro, sim, do que até mesmo ouro fino. Quão insignificante é o mero dinheiro. Buscando olhares em comparação com uma vida serena, uma vida que habita no oceano da verdade, sob as ondas, além do alcance de tempestades, na calma eterna. Quantas pessoas conhecemos que azedam suas vidas, que arruinam tudo o que é doce e bela por temperamentos explosivos, que destroem seu equilíbrio de personagem, e fazer sangue ruim? É uma questão grande. A maioria das pessoas não arruína suas vidas e estraga sua felicidade por falta de autocontrole. Quão poucas pessoas encontramos na vida que estão bem equilibrados, que têm aquele porte requintado que é característico de um personagem finalizado. Sim, a humanidade surge com paixão descontrolada, é tumultuada com tristeza descontrolada, é soprada pela ansiedade e pela dúvida, somente os sábios. O homem, somente aquele cujos pensamentos são controlados e purificados, faz aos ventos e às tempestades da alma lhe obedecem. Almas sacudidas pela tempestade, onde quer que estejais, sob qualquer condições em que você pode viver, saiba disso no oceano da vida, as ilhas de a bem-aventurança está sorrindo, e a costa ensolarada do seu ideal aguarda sua vinda. Mantenha sua mão firmemente no leme do pensamento. Na casca da sua alma reclina o mestre comandante, ele apenas dorme. Acorde, ó, autocontrole é força, pensamento correto é maestria. Calma é poder. Diga ao seu coração, paz,
Aquieta-te. O poder de escolher seus pensamentos. Agora que você chegou ao fim deste audiolivro, lembre-se, você é o mestre de seus pensamentos e, portanto, o arquiteto de seu destino. James Allen não nos deixou apenas palavras, mas uma lei universal. Como um homem pensa, assim ele se torna. Cada pensamento que você cultiva hoje é uma semente plantada no jardim da sua mente. Se nutrir ideais elevados, colherá uma vida de serenidade, propósito e realização. Se permitir que medos, dúvidas ou indolência dominem seus dias, colherá as consequências dessa escolha. A boa notícia: você pode começar agora. Não é preciso ser perfeito, apenas consciente. Não é preciso mudar tudo de uma vez, apenas dar o primeiro passo. Escolha um pensamento positivo hoje e repita-o como mantra. Substitua uma queixa por gratidão, mesmo que seja por algo pequeno. Visualize seu ideal por 5 minutos, como se já fosse real. Lembre-se do jovem na oficina insalubre, do pastor de ovelhas, dos grandes mestres que começaram com um sonho. Todos eles eram humanos, como você. A diferença? Eles persistiram em pensar de forma diferente. Então, pergunte a si mesmo: quais sementes estou plantando hoje? Que tipo de vida estou construindo com meus pensamentos? O mundo exterior pode ser caótico, mas sua mente é seu refúgio. Cultive-a com cuidado, e você verá, as circunstâncias começarão a se alinhar com sua visão interior. Como disse James Allen, diga ao seu coração: paz, aquieta-te. E então, age. Se este audiolivro ressoou com você, dê um like para que mais pessoas descubram esta obra transformadora. Compartilhe-o com alguém que precise ouvir esta mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos audiolivros clássicos que transformam vidas. E, acima de tudo, comece hoje a construir a vida que seus pensamentos merecem. Até a próxima jornada. Audiolivros essenciais.